pessoal, sejam bem-vindos ao Expert Radiologia. Meu nome é Fabrício e hoje a gente vai dar continuidade a uma playlist de malformações voltadas para a área de neuroradiologia. Lembrando mais uma vez que o objetivo dessa aula não é falar sobre diagnósticos em si, como você pode laudar ou algo do tipo, não. É apenas expor uma determinada patologia para você que é técnico e tecnólogo em radiologia compreender um pouco mais sobre a determinada patologia. Nessa aula a gente vai falar sobre encefalocele. Eu espero que vocês tirem proveitos e, sem mais delongas, vamos à aula. Então vamos dar início a essa aula. A gente vai falar sobre uma das malformações congênitas da região supratentorial. Só para relembrar vocês, a gente tem aqui o tentório, que é essa tenda aqui que separa a região superior e a região inferior do encéfalo. Então, na região superior ao tentório, que é essa tenda que aparece aqui, a gente vai chamar de região supratentorial. E a região inferior ao tentório a gente vai chamar de infratentorial ou fossa posterior. Então, o estudo ele vai ser dividido exatamente em essas duas partes. A região supratentorial, que é acima do tentório, e a região infratentorial ou fossa posterior. Tá bom? Então, vamos iniciar. A gente vai falar sobre a encefalocele. O que seria necessariamente a encefalocele? Então, é um distúrbio do fechamento do tubo neural, onde há um defeito no fechamento ali da região do crânio, da calota craniana. Então, como há um defeito nesse fechamento, o que acontece? Há um extravasamento ali dos conteúdos intracranianos. Então, há uma herniação desse conteúdo. Tá bom? Como a gente tem aqui a explicação. E a gente tem algumas classificações da encefalocele, que vai depender do local onde a gente tem ali o mau fechamento, essa má formação. Dependendo do local, a gente vai dar um nome diferente. Então, vai ser encefalocele, mas, por exemplo, a gente tem encefalocele que acontece no osso esfenoide, a encefalocele que acontece no osso parietal, no osso frontal, no osso temporal e no osso occipital. Então, dependendo do osso ali, da região do crânio que estiver afetada, a gente vai ter aqui uma subclassificação, uma classificação, na verdade, da encefalocele. Então, a gente tem aqui malformações na região naso-esfenoidal, na região esfenoorbital, esfenoetimoidal. Então, você vê que são várias posições. Aqui a gente tem uma imagem, só para demonstrar para vocês, você vê que é a imagem de uma criança, ela tem essa malformação, tem um mau fechamento aqui da região dos ossos do crânio, e a gente tem essa herniação do conteúdo intracraniano, que pode ser diversos conteúdos. Dependendo do conteúdo que estiver dentro dessa região aqui, a gente vai ter um nome diferente, tá bom? Então a gente tem aqui exatamente essas classificações. Note só aqui, a gente tem a tábua óssea aqui, ó, nessa região, e aqui também você vê a malformação que não há o fechamento completo dessa estrutura. Aqui era para estar fechadinho, você vê que não tem continuidade do osso, então houve um extravasamento aqui de líquor. Essa região que a gente está demonstrando aqui é líquor, então aqui vai ser chamado de meningocele, quando a gente tiver o extravasamento de líquor revestido por uma meninge. Então a gente tem a meninge aqui e tem líquor dentro dessa estrutura aqui herniada. Se o conteúdo que está dentro dessa região de malformação aqui, dessa herniação, não for somente líquor, tiver, por exemplo, o parênquima encefálico também, a gente vai ter um outro nome, que a gente vai chamar de meningoencefalocele, que é exatamente quando a gente tem um revestimento pela meninge, e temos conteúdo líquido, aqui demonstrado esses pontinhos aqui, conteúdo líquido, e além de conteúdo líquido, a gente tem também parênquima encefálico dentro dessa região herniada. Então, isso caracteriza aqui uma meningoencefalocele. E, por fim, a gente tem aqui outro tipo de classificação, que a gente vai chamar agora de meningoencefalocistocele, que é quando acontece uma herniação tanto de conteúdo líquido, como de parênquima encefálico, como também do sistema ventricular, aqui demonstrado em preto. Então, a gente sempre deve avaliar que tipo de conteúdo a gente tem dentro da região aqui, onde tem uma malformação, que tipo de conteúdo a gente consegue observar,
e daí a gente vai conseguir classificar cada um desses. Tá vendo? Isso aqui é muito bem demonstrado em imagens por ressonância magnética. Vamos passar aqui. Aqui a gente tem uma ressonância magnética, um corte axial. Vocês conseguem notar que nessa região a gente tem uma área aqui com um grande conteúdo. Que tipo de conteúdo a gente tem aqui? Note só, os ventrículos aqui estão brancos. Então, isso aqui é líquor, porque é ventrículo. Então, aqui também está branco, isso também é líquor. Então, a gente tem líquor dentro dessa região. Aqui ó, a gente tem o revestimento da meninge junto com o líquido. Exatamente, é um distúrbio aqui do fechamento do tubo neural. E a gente tem essa área herniada com conteúdo líquido. Isso aqui caracteriza uma meningocele. Passando aqui em outra imagem, a gente tem aqui uma meningocele na região infratentorial, ou seja, na fossa posterior. Então a gente está falando de encefalocele, que acontece na região supratentorial. Está falando de alterações supratentoriais, mas nesse caso eu quero mostrar para vocês também essas alterações que acontecem na fossa posterior, na região infratentorial. Então a gente vê aqui um afechamento da região óssea, na região occipital aqui, e a gente consegue observar essa herniação aqui com conteúdo líquido, ou seja, com líquor aqui nessa região, caracterizando aqui uma meningocele. Isso é uma ressonância magnética num sagital. Então, é bem evidenciado aqui esse tipo de alteração. Aqui a gente tem uma imagem ponderada em T1, aqui no sagital T1, e o que a gente consegue observar aqui? Note só aqui que há um extravasamento de conteúdo. Então, que tipo de conteúdo a gente consegue observar aqui? Note só, isso aqui é o ventrículo do paciente aqui. Então, a gente tem um aumento, uma dilatação desse ventrículo, uma grande área aqui. Você vê que na ponderação T1 o líquor fica preto. Então, aqui fora que a gente consegue observar também que tem conteúdo com essa densidade, com esse sinal, na verdade, preto. Então, esse sinal é igual ao do líquor. Então, a gente tem extravasamento de conteúdo líquido. E temos também um extravasamento de substância aqui, de parênquima encefálico. Como vocês conseguem observar, mais na região anterior aqui, próximo ao osso frontal. Então, a gente consegue observar e classificar isso aqui com a meningoencefalocele, que a gente tem um conteúdo, tanto conteúdo líquido, que no caso líquor aqui, como também parênquima encefálico. Então, isso caracteriza uma meningoencefalocele frontal. Tá bem? Esse aqui realmente aconteceu na região supratentorial, acima do tentório, não foi na fossa posterior. Aqui a gente tem a imagem já por tomografia computadorizada. Na letra A a gente tem um corte sagital com janela para parênquima encefálico. E aqui a gente tem uma reconstrução 3D reconstrução 3D óssea. Então o que a gente consegue observar aqui? Essa alteração está na fossa posterior, na região infratentorial. A gente tem aqui o osso representado em branco. Lembre de diferenciar isso aqui na ressonância. O osso ele não vai aparecer branco como aqui. Aqui na tomografia a gente tem a calota craniana. Nessa janela o osso vai aparecer branco. E você vê que há uma descontinuidade óssea aqui, uma má formação. Ele não fecha aqui, não é completo o fechamento. Então a gente tem um extravasamento de conteúdo líquido e também de parênquima encefálico, isso caracterizando uma meningoencefalocele. E aqui nessa imagem, aqui desse paciente, a gente tem essa reconstrução que a gente consegue observar aqui. Esse aqui é o forame magno, paciente, nessa região, e um pouco mais posterior ao forame magno a gente tem também uma outra abertura anormal, ou seja, tem uma má formação dessa região do osso, no osso occipital. Essa malformação aqui é muito bem vista em tomografia computadorizada, até mais do que na ressonância. Quando se fala da parte óssea em si, a tomografia computadorizada ela entrega aí uma melhor visualização dessa falha. Porém, na ressonância a gente também consegue observar, principalmente por causa desse conteúdo herniado aqui. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal, pois isso ajuda muito a gente continuar produzindo conteúdos como esse. E se você deseja aprender um pouco mais sobre tomografia computadorizada, eu vou deixar o link aqui do curso de tomografia na prática.